Educação que se ouve, o podcast como recurso didático digital na EAD. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação que se ouve, um espaço para dialogar sobre tecnologias educacionais, práticas pedagógicas e as novas formas de ensinar e aprender. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema essencial para quem atua na educação contemporânea, que são as estratégias de mediação pedagógica com o uso de podcast. Bom, com o avanço das tecnologias e o fortalecimento da educação à distância, o podcast vem se destacando como um recurso pedagógico potente, capaz de promover autonomia, engajamento e também protagonismo estudantil. Mas como podemos utilizá-lo de forma intencional e pedagógica em sala de aula? É sobre isso que vamos refletir juntos hoje. Eu sou o Gilson Lima, professor de informática, técnico em tecnologia da informação, um homem negro de cabelo curto cacheado, uso barba e bigode, uso piercing e brinco dourado na orelha direita e hoje eu estou usando uma camisa azul com detalhes de desenvolvimento web, que foi a minha camisa de graduação do meu curso. E para enriquecer essa conversa, hoje a gente está aqui com a presença do professor Rodrigo Girardelli, profissional com uma trajetória inspiradora no campo da tecnologia e da educação. O Rodrigo possui graduação em bacharelado em Sistemas de Informação, licenciatura em Computação pelo Centro Universitário de Caratinga, especializações nas áreas de Educação e Tecnologias, é mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário Vale do Quicaré e doutorando em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, atua como professor e coordenador de Tecnologias de Informação e Comunicação de cursos técnicos de graduação e pós-graduação no UniVC, além de ser professor mediador de educação à distância no IFES, gestor de TI do Hub do Quicaré e servidor público estadual. Além de toda essa trajetória, o professor Rodrigo também foi coordenador do podcast Pode Questionar do UniVC, o primeiro podcast que eu, pessoalmente, tive o prazer de participar, falando sobre o mercado de tecnologia e desenvolvimento web, uma experiência marcante que, sem dúvida, inspirou parte desse projeto que apresentamos aqui hoje. E os principais interesses de pesquisa do Rodrigo envolvem educação à distância, comunicação digital e recursos educacionais digitais na educação. E aí, Rodrigo, bem-vindo. Se apresenta pra gente, faz sua autodescrição. E aí, Gilson? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, depois de toda essa apresentação do Gilson, né, espero que esse projeto alcance bastante gente, né, bastante professor, bastante aluno. Eu sou um entusiasta, né, da informática na educação. Há mais de 12 anos eu pesquiso informática na educação. Eu vim de um processo onde a informática ela era uma informática muito básica, onde nós, professores e alunos, não tínhamos tanto recurso hoje dentro das escolas que hoje é disponível para os alunos, né? Robótica, podcast, laboratórios de informática, tablets, e por aí vai. Eu sou da época do mimeógrafo ainda, não pareço tão velho, mas eu peguei o cheiro do álcool na sala de aula lá e isso nos fez ver e ter essa noção de um olhar diferente do quanto que a gente tem mudado. Bom, hoje, depois das apresentações do Gilson, eu só vou falar que eu estou na metade do doutorado indo para a qualificação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, com o doutorado em Informática na Educação, onde a gente estuda bastante a forma de como aplicar a informática e como modificá-la para que ela possa chegar a todos os cantos do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, a gente ainda tem muita área carente, que a internet não pega, que a informática não chega, então nós temos bastante desafio para encontrar lá. Mas diante disso, espero que a gente possa conversar de forma muito bacana aqui nesse episódio e possamos complementar esse projeto e trazer novas ideias. E aí, Rodrigo, nosso projeto ele também visa uma questão de acessibilidade.
E aí, para os alunos, os nossos ouvintes imaginarem como você é, fala para eles as suas características físicas, a sua autodescrição. Eu achei interessante isso, né? Eu nunca tinha participado dessa forma. Eu sou um homem, puxando o que você falou, né, Gilson? Eu sou um homem branco, de nariz grande, descendente de italiano, falo alto às vezes, não tenho adereços, hoje estou com camisa branca do UniVC de calça jeans, cabelos curtos e estou com barba, né? Estou com barba, acho que descreve bem. Meus olhos são claros no sol. Então, Rodrigo, hoje a gente vai conversar sobre as possibilidades pedagógicas do podcast como uma ferramenta de mediação. A gente começa então esse bate-papo refletindo sobre como o podcast pode ser inserido dentro da prática docente, não apenas como um complemento de conteúdo, mas também como um instrumento que vai dialogar e fazer uma construção coletiva de conhecimento. E aí, baseado na sua experiência, tanto com a área de educação à distância, uso de podcast, mediação, queria começar perguntando para você como você enxerga o papel da mediação pedagógica no cenário atual da educação à distância. Eu acho que os mediadores, a mediação pedagógica, ela vem inovar no campo da educação, porque por muitos anos a gente ficou dentro da sala de aula dependendo do professor como centro do ensino, né? E a mediação pedagógica, ela transforma um pouco essa possibilidade. Ela coloca o aluno como centro do ensino, o aluno ele é um ator, sujeito do seu próprio conhecimento, e o professor ele entra como um mediador, norteando aquilo que são as vivências dos alunos que eles trazem para dentro da sala de aula com o processo educacional que a gente precisa ensinar aos alunos. A gente também não pode deixar os alunos totalmente soltos, porque senão eles vão vir cheios de culturas, cheios de vivências, né? E a gente, como mediador, nós precisamos conduzi-los nesse processo para que eles possam alcançar e absorver o melhor que o ensino tem para proporcionar. Bacana, quando a gente trabalha com essa ideia de inovações pedagógicas, a gente sempre traz isso de que o aluno ele não está lá só para aprender, né? Ele também tem algo a ensinar, e quando a gente dá esse protagonismo estudantil, a gente dá voz para esse aluno, né? Que é o que a gente está fazendo também com essa ideia de podcast, né? Educação que se ouve, mas uma educação que também dá voz. E o podcast ele é uma mídia que valoriza bastante essa ideia de escuta e diálogo. E aí, baseado nisso, de que forma que você acredita que ele contribui para a mediação pedagógica na educação à distância? Na educação à distância, o aluno ele perde muito esse tato frente a frente com o professor e sala de aula. Todas as ferramentas que a gente puder usar para contribuir com a formação do aluno, e elas são diversas. Tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende vendo, e tem aluno que aprende ouvindo. O podcast ele entra como uma ferramenta, aquela pessoa que vai praticar atividade física, coloca um fone de ouvido, e aí ele consegue absorver o ensino, o aprendizado, ouvindo. E eu tenho dificuldade em colocar, por exemplo, um podcast para ouvir na hora de treinar, ou qualquer tipo de música na hora de treinar, que eu me desconcentro. Eu já tenho uma perspectiva e entra nas formas de aprendizado de cada criança, nas suas valências, desde pequeno, você já sabe quais são as suas valências. E eu preciso escrever, então eu preciso ver ou ouvir e escrever. Mas tem gente que tem uma outra forma de aprendizado. Acho que o podcast ele entra como uma dessas ferramentas que vai auxiliar o ensino. E nos mais de 500 alunos que a gente já atendeu dentro do IFES, dentro do Centro Universitário da Educação à Distância, a gente percebe, algum aluno fala assim, eu estou sentindo falta de um áudio, estou sentindo falta de uma videoaula, eu queria mais uma apostila. Então, todas essas somatórias de ferramentas, elas vêm para contribuir para que o aluno se desenvolva e se encontre o melhor caminho dentro da educação à distância, para que essa barreira do presencial ela seja um pouco quebrada utilizando essas tecnologias. Sim, é bacana quando você traz esses relatos de feedback dos alunos, porque a gente até traz uma comparação, né, que a gente vai ter diferentes formas de aprendizado e diferentes formas também de aquisição de conhecimento, porque o podcast ele vai ser direcionado assim para todos os alunos, mas não quer dizer que todos os alunos vão se dar bem com essa ideia de estar ouvindo um programa gravado e tal, e em contrapartida vão ter alunos que vão se familiarizar totalmente com isso. Então a gente amplia o leque de possibilidades de trabalhar com essa nova metodologia, né?
E trazendo essa ideia também de metodologias ativas, na sua prática, qual metodologia ativa você acha que se conecta bem com o uso de podcast nessa ideia de mediação? Eu acho que dentro da metodologia ativa, quando existem algumas formas de memorizar o que você estuda. E por diversas pesquisas, as pessoas falam que, os estudiosos, né, os autores falam que para você memorizar um conteúdo, você tem que não só ler, mas praticar ele. E você pratica ele explicando para alguém. Então, a melhor forma de aprendizado, de gravar qualquer tipo de conteúdo, os especialistas falam que é quando você estuda o conteúdo e vai dar aula para alguém, vai ensinar para alguém. Por exemplo, a gente não vai esquecer desse bate-papo aqui durante muito tempo. Se a gente escrevesse ele, né, a gente poderia até, numa mensagem, a gente poderia até esquecer. Mas como é uma conversa e a gente está debatendo isso, a gente absorve melhor. E como a gente absorve melhor, o podcast entra isso. Imagine um aluno ou um professor, né? Vamos colocar o aluno, que é o centro do ensino, gravando a sua revisão para uma prova. É uma metodologia ativa, reversa, mas Ou seja, ele está gravando, então ele pegou uma questão lá, ele vai explicar aquele conteúdo. Ele passa daquele papel de decorar para acertar na prova e agora ele passa a ter um aprendizado cognitivo maior para que ele possa responder com liberdade aquela questão e não aquela questão decorada, gravada e transcrita, né? Não, quando ele faz um podcast dele ensinando para alguém, cara, ele vai aprender de forma muito melhor. É verdade. Quando a gente pesquisa sobre o uso do podcast em si dentro da área educacional, a gente vê bastante disso de que o aluno ele aprende de diferentes formas, que é falando, ouvindo ou até mesmo produzindo. E aí, aqui na UniVC, que é onde a gente está agora, eu sei que você já experimentou projetos relacionados a essa área de podcast, né? Em que os próprios estudantes criam ou participam de podcast. E como foi esse processo, essa mediação? Como que foi para você estar à frente disso? Nós tivemos o Pode Questionar, né? Foi o primeiro podcast do UniVC. Eu achei assim uma ferramenta fantástica. Ela surgiu logo após a pandemia. O que a pandemia fez, Gilson? A gente era muito cru em tecnologia, né? Principalmente os professores da rede educacional de ensino, que na pandemia nós fomos forçados, né? A grande maioria foi forçado a aprender tecnologia para que o ensino pudesse continuar. Até o tema de tese do doutorado, né? É como proporcionar a continuidade do ensino mediante eventos remotos ou inesperados. Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? Veio a pandemia, nós fomos forçados a aprender para que o ensino continuasse. No Pode Questionar, que foi uma das ferramentas que surgiu nesse episódio, né, pós-pandemia, os alunos eles ficaram muito à vontade assim, para construir a ferramenta, para construir os episódios, e a gente deixava à vontade para que eles pudessem se organizar com relação a isso. Então, quando você traz o nome, né, de dar voz ao aluno, de dar voz ao ensino, dar voz às vozes que querem falar, né? Então, os nossos alunos aqui no Pode Questionar, e era isso, né? Um aluno questionava sobre um assunto, a gente ia debater sobre aquele assunto. Então, é você dar voz à comunidade acadêmica, ao aluno e permitir que ele construa isso. Para mim foi muito fantástico, eu acho que deveria continuar, deveria ter outros episódios, assim como esse projeto que você está fazendo. E é bacana a gente trazer esse debate do uso do podcast para dentro da área educacional, porque o podcast ele trabalha também com duas competências da BNCC, que é a cultura digital e a comunicação. Então, querendo ou não, de uma forma dinâmica e interativa, a gente tem levado cada vez mais conhecimento de diferentes formas para dentro da área educacional. E é bem bacana. E aí, Rodrigo, a gente já bateu um papo bacana sobre esse uso de podcast dentro da mediação, e eu queria saber que conselho você daria para professores que desejam começar a utilizar o podcast como uma estratégia de mediação nas suas aulas. Eu acho que os professores eles precisam experimentar. O professor às vezes ele é muito, a gente é muito atarefado com diários, com organização de aula, né? Porque ele quer dar a melhor aula. Só que ele precisa provar. Então, o professor é movido pelo novo. Nós somos movidos pelo novo.
Então, inserir aos poucos, até via WhatsApp, se não sabe mexer com uma ferramenta de podcast, não sabe editar, acho que construir grupos dentro da sala de aula, participar de projetos que tenham o podcast inserido na educação ou dentro das suas escolas, eu acho que o professor precisa começar a experimentar. Ao invés de pedir o grupo para que vá na frente, apresente um trabalho, faça um cartaz, vamos construir um podcast, vamos para biologia, matemática, português, vamos discutir isso em forma de podcast e ver o resultado final. Construir esse resultado final, essa biblioteca, esse podcast, bota todos os grupos, deu 10 grupos, cada grupo tem 10 minutos, daqui a pouco você tem lá 100 minutos de podcast, você divide aquilo em episódios, e aí os pais vão participar, os alunos vão participar, eles vão rir, eles vão se sentir construtores, mediadores dos seus próprios conteúdos. E uma coisa interessante é que o podcast, hoje em dia, ele é conversado, que é aquilo que a gente está fazendo. Então, você imagine aqui, do jeito que a gente está, você coloca uma roda de 4 alunos e eles vão falar sobre um tema. Vai ter risada, vai ter erro, vai ter zoação, vai ter essa coisa toda, mas vai sair bacana no final. E esse aprendizado ele vai ficar. Então, a dica que eu dou para o professor é prove, experimente, teste, porque os melhores testes são que a gente consegue construir um ensino com qualidade, uma educação utilizando tecnologias. Nossa, resposta maravilhosa, e é bom que levanta também um questionamento de que o podcast ele não deve ser usado só em disciplinas tecnológicas também. A gente pode ampliar isso para disciplinas básicas que trabalham com diversos conteúdos diferentes. Então, foi uma dica muito boa mesmo. Então, a gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Educação que se Ouve. Agradeço bastante o Rodrigo, que trouxe essas contribuições tão valiosas para a gente sobre a integração entre mediação pedagógica e essas novas tecnologias sonoras e educacionais. Eu espero que esse episódio inspire professores, educadores a experimentarem o podcast não só como uma ferramenta, mas como uma estratégia de mediação, diálogo e principalmente uma aprendizagem dinâmica e significativa. E aí, Rodrigo, quer deixar um recado final para a galera? Gilson, primeiramente parabenizar pelo podcast, pelo projeto. Eu acho que essas iniciativas elas constroem a educação, elas tendem a alcançar os objetivos que a BNCC ela tem falado, ou até mesmo as propostas que a gente tem estudado, de tentar dar voz à educação por diversas áreas, diversos campos e comunidades. Espero que esse podcast alcance a maior quantidade de pessoas e te parabenizar pelo projeto, que tudo dê certo, e se precisar da gente, a gente está à disposição mais uma vez. Pessoal, um abraço, obrigado pela participação e vamos estudar da melhor forma que tem para aprender. Então, Rodrigo, eu que agradeço. Então, pessoal, eu sou o Gilson Lima. Esse foi o episódio 4 do nosso podcast Educação que se Ouve, estratégias de mediação pedagógica com o uso de podcast. Até o próximo episódio, onde a gente vai continuar batendo papo sobre esse universo de tecnologias educacionais e suas múltiplas vozes. Tchau, tchau, pessoal! Educação que se Ouve, o podcast como recurso didático digital na EAD.